Mais ou menos ainda dentro da mesma editoria, a condenação do humorista Léo Lins a mais de 8 anos de prisão por piadas consideradas preconceituosas em shows reabre a polêmica sobre liberdade de expressão. Perturbador é o nome do show que levou à condenação do humorista, que além da prisão terá que pagar multas de cerca de 2 milhões de reais. Na apresentação em um teatro e publicada no YouTube em 2022, ele fez piadas contra minorias, religiões, enfim, fez piada com todo tipo de gente, como acontece em outros shows do comediante. Uma das bases para o Ministério Público denunciar o comediante foi a lei do racismo, que considera crime praticar e incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Outro artigo prevê aumento de pena se ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Aí seria um agravante, né? No caso do Léo Lins. A sentença levantou um debate no meio jurídico e artístico, com uma preocupação de garantir o respeito a quem se sente ofendido, mas também a liberdade de expressão, como analisa o jurista Gustavo Badaró. Nesse caso, o que se coloca é se, ainda que de péssimo gosto e de forma certamente reprovável, se essas ofensas que foram feitas caracterizariam ou não uma forma de discriminação. Disso ser criticável, errado, passível de uma censura jurídica, a caracterizar a mais grave das infrações, que é um crime, me parece que há uma distância bastante longa. Humoristas defendem o trabalho como uma obra de ficção, porque são também personagens, as pessoas que estão ali em cima do palco. E faz sentido, tem que ser levado em conta essa opinião aqui do Hélio de la Penha, quando ele diz que a pessoa que está ali não é necessariamente o indivíduo, a pessoa física. Quem está ali é um personagem. Eu acho que é um argumento válido, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas diz o de la Penha que há vários tipos de humor e de plateia. Se você não quer ver algo que seja perturbador, simplesmente não deve consumir esse tipo de trabalho. E as plateias devem buscar o humor que lhes apetece. Eu não vejo ali, no caso do trabalho do Léo Lins, nada que ele esteja induzindo alguém a praticar o racismo. Não vejo dessa forma. A defesa do humorista disse que vai recorrer da decisão e que Léo Lins não teve intenção de ofender ninguém. A Constituição Federal Brasileira define a liberdade de expressão como a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura. Essa é a notícia, agora a gente faz alguns breves comentários aqui. Quem está falando aqui é um defensor quase intransigente da liberdade de expressão. Tá? Mas como um defensor deste direito, eu faço questão de apontar aqui que nenhum direito é absoluto. Nem o direito à vida. Você pode perder a sua vida. Se você estiver assaltando alguém, por exemplo, a pessoa pode se defender e matá-lo. Você perderá o seu direito à vida, em algumas circunstâncias. Então, a liberdade de expressão, obviamente, não é absoluta. E ontem eu dizia, Sheila, que no meu mundo ideal, aquele que eu entendo como o que a gente deve buscar, palavras não deveriam levar ninguém para a cadeia. A não ser em casos de grave ameaça à saúde de alguém, como no famoso caso da pessoa que grita fogo num teatro lotado. Essa pessoa pode matar as pessoas com uma única palavra, né, causando um tumulto. Pessoas que utilizam um discurso político para sabotar, por exemplo, campanhas de vacinação, medidas de saúde pública. Isso também deveria ser considerado crime, aliás, é considerado crime. Ameaça específica contra alguma pessoa, né? Enfim, esses são os meus limites, aqueles que eu considero os limites ideais. Portanto, no meu entendimento, nenhum show de humor deveria levar alguém à cadeia. Nenhuma peça de ficção, por mais ofensiva, por mais abjeta que seja, por pior que seja a qualidade daquilo que está sendo dito ali, e o show do Léo Lins é muito ruim, não é porque é ofensivo, é porque é ruim, ele é um comediante ruim, o texto é ruim, ele acaba ganhando o jogo nessa do choque, de ofender o maior número de pessoas possível, e a pessoa ali meio estupefata com o que está sendo dito, acredito que ria quase de nervoso. Eu dei alguns exemplos ontem, mas como era no horário local,
Piadas de Léo Lins. Ah, não, eu não consegui ficar. Se você puder não repetir, eu não consigo. Não. Tá, mas eu gostaria que não cortassem nas redes sociais isso. O quê? Tá. Que eu pedi pra você não repetir as piadas? Não é isso. Não é isso. É que nas redes também foi sem esse trecho. E aí a gente perde um pouco da fluência do que está sendo dito. Tá, não vou repetir. São piadas ruins, tá? Então, no meu mundo, o Léo Lins seria livre para fazer as grosserias, as abjeções e o humor de péssima qualidade que ele faz no palco. Ocorre que eu não vivo no meu mundo. Nós temos uma lei. A lei existe. E ela equipara a pessoa que faz o que faz o Léo Lins a alguém que, por exemplo, imita um macaco numa arquibancada. Lembra daquelas duas influencers que saíram pelas ruas oferecendo bananas e bonequinhos de macaco para crianças negras? Acho que todo mundo entende que aquilo lá não deveria ser classificado como uma peça de humor. O que é pior? A pessoa ali olhando para uma criança negra oferecendo uma banana e um boneco de pelúcia ou alguém imitando um macaco numa arquibancada? Mas aquilo está protegido, em tese, estava, né? Até que foi aprovado essa emenda aí, a lei que prevê o crime de racismo recreativo, aquilo estava protegido pela legislação. Hoje não está mais. E o Léo Lins também não está. Então eu posso achar o que eu quiser achar aqui. Mas a gente não pode ignorar que existe uma lei no Brasil. Aliás, eu sou a favor que ela seja mudada. Acho que temos que eleger representantes para promover essas mudanças no sentido de tornar, inclusive, as regras mais claras. O nosso entendimento, a nossa legislação, hoje, está equiparando o que o Lins faz no palco à pessoa que imita um macaco numa arquibancada, e eu acho que nenhum de nós entende que uma pessoa que imita um macaco numa arquibancada em direção ao homem negro não está cometendo um crime. Então, que se discuta a legislação aqui. Na minha opinião, o Lins não cometeu um crime. Mas a minha opinião não vale nada. Lei. Temos uma lei. E, por mais contraintuitivo que seja, o cara pegar piada, cadeia por piada, por um show de humor, é isso que está previsto na legislação brasileira. Cumpra-se. Enquanto essa legislação existir. Mude-se. Se for o entendimento da sociedade, que ela deve ser mudada. Eu concordo com o Megali. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso na programação local, mas só para colocar, né? Porque lei não é à la carte, né? Ela não pode valer para mim, se eu faço algo do tipo numa fila de supermercado, e não valer para um humorista, né? Embora haja discussão sobre se tratar de um personagem ou não. Mas eu acho que tem um ponto que é muito delicado, assim, quando as pessoas falam, mas ele tá fazendo um show de stand-up, vai quem quer, paga quem quer. O Léo Lins tem um canal no YouTube que fatura altíssimo, cometendo uma infração, com cometimento de crime. Tem faturamento ali com trechos, aliás, com trechos inteiros de stand-up dele. Então a gente está falando de gente que faz dinheiro em cima do cometimento do crime. E sim, nesse caso, ninguém pagou para ir lá no stand-up, no espetáculo, para ir num teatro. Está recebendo esse conteúdo no YouTube. Por isso que esse assunto também conversa diretamente com o nosso tema anterior, da responsabilização de Big Techs também, porque esse conteúdo está lá. Tá no canal dele no YouTube. Então, entende, assim, acho que tem, além do cometimento de crime, a lei é essa, então discuta-se a lei, pena, né? Qual o tamanho da pena para esse tipo de crime e tal, discuta-se o crime, tudo isso faz parte. Agora, a lei diz, é um crime que está sendo cometido dentro de uma casa de espetáculo, mas eu acho que tem isso no canal do YouTube que fatura, e fatura horrores em cima do cometimento de crime. Acho que a gente não pode fechar os olhos para esse aspecto, né, da questão. Até porque essa ideia aí de que você só vai ver se você pagar, se você não quiser, você não paga, mais ou menos, né? Se tá no YouTube, meu filho pode ir lá ver. Isso. Basta digitar lá, Léo Lins. Talvez ele faça isso, porque ele deve estar ouvindo muito o nome desse cara, talvez ele fique curioso e vá lá ver. Não vai pagar ingresso, não tá no teatro, mas vai ter contato com aquilo. Espero que ele não ache graça. Né? Porque a gente tá num progresso da humanidade e as pessoas estão achando... Cada vez menos gente acha graça disso. Então espero que ele ache de fato algo muito, muito grave, que alguém ganhe dinheiro dessa forma.